Bom, gente, boa tarde a todos. Bom, queria agradecer a presença de vocês todos hoje. Para a gente é um prazer imenso recebê-los aqui. Esse projeto é um projeto do Grupo 59 de Teatro. Aí, quem é da 59, dá uma levantadinha na mão. Aê! Essa é a 59. A gente fez um projeto que foi contemplado por uma lei municipal de apoio ao teatro, que é a Lei de Fomento. E é por isso, e a partir dessa lei, a gente está elaborando várias ações para construir uma pesquisa para o teatro, para um futuro espetáculo. A gente está construindo dramaturgias para poder fazer essa peça que vai acontecer ano que vem. E esse projeto a gente pesquisou muito e chegou no desejo de dialogar com os 3 álbuns, né, a trilogia do Gilberto Gil, que é Refazenda, Refavela e Realce. Para pensar da mesma forma que ele, lá atrás, nos anos 70, né, esse disco, por exemplo, que a gente vai falar hoje é de 1977, então já vai aí 40 e tantos anos. Lá atrás ele repensou esses lugares, repensou essa cultura negra, repensou os lugares por onde ele passou, todas as suas trajetórias, todos os seus percursos, e a gente está revendo a refacença que ele já fez de uma outra forma, em outra linha de tempo, para compreender tanto o que foi, o que ele pensou, o que ele sentiu e o que ele expressou na filosofia musical dele, quanto o que nós sentimos olhando para essa história e olhando para a nossa própria história, olhando para a história de vocês, olhando para qualquer e toda pessoa que se propõe a dialogar esse tempo, pautado também no tempo que já passou, porque é extremamente importante a gente ter uma base, ter a nossa ancestralidade, tudo que já foi está sempre aqui, né? E isso também faz parte dessa filosofia do Gilberto Gil, que se expressa da maneira mais popular e mais gostosa, que é através da música. E para esses encontros, a gente chamou uma gama de artistas e uma gama de estudiosos que manjam muito de música, que manjam muito desses temas, que estabeleceram também nos seus trabalhos artísticos um link com músicas, com a filosofia, não só do Gilberto Gil, mas a filosofia de toda uma gama, de toda uma egrégora africana, por exemplo, como o Eugênio acabou de pontuar para vocês e que vai trazer. E hoje a gente tem o maior prazer do mundo de receber aqui o Eugênio Lima. Né? Que vai trazer para a gente aspectos históricos e culturais do álbum Refavela. A gente já concluiu o Refazenda e agora a gente está entrando com o pé direito no álbum Refavela para essa pesquisa que vai, né, como eu disse, gerar uma dramaturgia e um espetáculo lá para frente. O Eugênio, para quem não sabe, o Eugênio está envolvido em vários coletivos aqui, o Legítima Defesa, que é um grupo em que ele é o fundador, diretor, e tem um coletivo de artistas negros que movimentam a cultura negra do teatro em São Paulo. Há muitos anos aí, 30, Eugênio, só para não errar assim as datas, 30? Vamos aí, vamos chutar. Aí uns 30 anos também, ele é integrante, fundador do grupo Bartolomeu de Depoimentos, Teatro Hip Hop. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer. E tá por aí nas redes, com vários artigos por aí, com espetáculos rodando, então vale a pena conhecer. E hoje vocês vão... com um livro lançado recentemente. Até aqui. Então, é isso. Vocês vão saber um pouco da história do Refazenda através da perspectiva do Eugênio. Refavela, desculpa, é que está recente. E também depois vale a pena conhecer o artista e a obra, porque com certeza também faz parte de toda uma trajetória do que a gente está estabelecendo como projeto artístico agora. E é isso. Espero que vocês aproveitem. Só uns recadinhos práticos. A gente tem um lanchinho, né, que a gente está oferecendo. Podem vir, aqui tem bolinho, tem café, fiquem à vontade. Lá no final, a gente pediria, né, com muito carinho, que vocês assinassem uma listinha de presença para a gente, porque, enfim, faz parte do projeto, então a gente gostaria de ter o nome de vocês e para poder firmar esse momento que para a gente é muito importante. É isso, gente, muito obrigada, aproveitem bastante e vamos lá. Obrigada, Eugênio. Maravilha, muito prazer. Oi. A gente vai falar sobre música. O que você quer perguntar? Tá vivo. Inclusive, ele tá fazendo o que, teoricamente, né, não sei, sou eu que vou falar, mas ele tá dizendo que é a última turnê
que ele vai fazer. E chama Tempo Rei, que é o nome de uma música dele, e vai ter um show extra, o cara tá fazendo propaganda, mas é isso mesmo, vai ter um show extra dia 24, entre 23 e 25 de abril, no Allianz Parque, que é aquele estádio do Palmeiras, e é a última turnê deles. Eu tô convencendo meus filhos que eles têm que ver o Gilberto Gil, eles nunca viram ao vivo. Eu, quando eu tinha a sua idade... Quantos anos você tem? Eu tenho 11. Então, quando eu tinha a sua idade, eu já... Dia 26? 26 é o show extra. Com 11 anos, o meu maior ídolo era o Gilberto Gil. Com 6 era o Roberto Carlos. O primeiro show da minha vida que eu fui foi com 6 anos com o Roberto Carlos. Foi o primeiro show que eu vi na minha vida. Eu tinha 6 anos, foi no Palácio dos Esportes em Natal. E minha mãe conseguiu uma autorização do juizado de menores para poder assistir o show do Roberto Carlos. Eu era a única criança no show e o Roberto Carlos veio falar comigo. E eu gosto muito de Roberto Carlos, então eu falei várias confissões, eu gosto muito de Roberto Carlos. Já gostei mais, hoje não dá, depois da Baleia já ficou mais difícil, e depois das outras coisas fica mais difícil ainda, mas sonoramente foi o primeiro. O Gil, com 11 anos, eu já gostava. Eu, quando eu era adolescente, eu resolvi uma vez com meus irmãos acompanhar a turnê do Gil de São Paulo até Fortaleza. Então eu fui de São Paulo para o Rio, ver show do Gil. Do Rio para Salvador, ver show do Gil. De Salvador para Recife, ver show do Gil. De Recife para Natal, ver show do Gil. De Natal para Fortaleza, ver show do Gil. Como minha mãe tinha amigo em tudo quanto essas casas, eu tinha família, ficava fácil e também não era eu que pagava o ingresso. Então eu só tinha que me deslocar de ônibus. E eu fui de ônibus acompanhando essa turnê do Gil. E é a turnê do palco, né? E então o Gil, quando eu era adolescente, meus dois maiores gostos musicais era o Earth, Wind and Fire, que é uma banda de funk fantástica, quem não conheceu, chama Earth, Wind and Fire, Terra, Vento e Fogo, que é incrível, da família White, Maurice White, Verdine White, Freddie White, fantástico, uma banda americana, e o Gilberto Gil, eram as duas coisas que eu mais gostava. E depois o Jorge Ben, que eu gostava também, mas não gostava tanto quanto o Earth, Wind and Fire e o Gilberto Gil. Aí depois eu descobri o James Brown e eu comecei a gostar mais de James Brown do que todo mundo, né? E aí o resto é resto. Mas tem uma coisa muito interessante, que esse momento que a gente vai falar agora desse disco, o Refavela, ele tem um contexto. Todo disco tem um contexto, tudo tem contexto, né? Tem um filósofo alemão que vocês devem, talvez vocês não conheçam, é um tiozão barbudo, assim, bem com a barba bem branca, parece o Papai Noel, mas não é o Papai Noel, chama Karl Marx, né? E ele fala assim, humanidade é contexto. Então, para mim, tudo é contexto. Sem contexto não tem como contar a história. Porque fica parecendo que ele teve uma ideia do além e tal, é o iluminado e tal. Ele até é, mas tem contexto. Então, eu vou começar pelo contexto. Nessa parte do contexto, vocês podem perguntar, não precisa... A ideia da aula, e ela é expositiva, eu não vou fazer dancinha, não vai ter oficina, eu não vou ensinar como discotecar, não tem nada disso, eu vou falar bastante e vou mostrar música. E a ideia é que vocês também possam pensar, como a gente é muito heterogêneo, que eu digo heterogêneo, eu tenho 56, quem aqui tem 56 também, ou mais? Você também está com... daqui a pouco, então eu sou mais velho. Não que isso seja alguma coisa, mas assim, nessa estrutura, entendeu? Então eu sou o mais velho, tem gente muito mais nova. Então, algumas datas não vai fazer menor diferença. Mas se você pensar bem, vai se relacionar com coisas que você já ouviu e tal, porque o mundo não nasceu quando a gente nasceu. Entendeu? O mundo é anterior a gente. E alguns problemas são anteriores a gente. E alguns sonhos também são anteriores a gente. Por isso que a gente fala que ancestralidade é contemporânea. A diferença de ancestral e de fantasma é isso. Fantasma é aquele negócio que você prendeu não sei aonde, ele vem te assombrar. Ancestral é algo que esteve em outro tempo, passou pela Terra, cumpriu seu legado e aí ele é contemporâneo. Porque algumas coisas que as pessoas falaram ainda faz muito sentido, né? Então, é isso, contexto. A gente está falando de 1977. 1977, no Brasil, é um ano muito, muito ruim. A gente
A gente está no meio da ditadura civil-militar. Vocês sabiam que houve ditadura no Brasil? Algumas, né? A última, estou falando. Não a do Bolsonaro, a outra. É a anterior. A anterior do Bolsonaro. Ela foi de 64 até 1985, oficialmente, né? Então, por exemplo, eu nasci em 68. Eu nasci um pouquinho antes do AI-5. O ato institucional número 5, que fechou o Congresso, acabou com as liberdades civis e tal. Durante o período de 69 até 74, o couro come de um jeito surreal. Pique Brasil, né? E esse Pique Brasil é tortura, morte, enfim, uma parada de coisas muito ruins que aconteceram com as pessoas, mas a real é essa. O Gil e o Caetano vão ser exilados do Brasil. Eles vão ser convidados a se retirar. E o Brasil também vai perder a possibilidade de mudar esse sistema a partir da ideia da luta armada. Então, se vocês já ouviram falar em Carlos Marighella, por exemplo, é desse momento. Teve gente que tentou resistir a isso com arma na mão e foi massacrado. De 74 a 77 é chamada linha dura. O couro come daquele jeito, pá. E de 77 em diante vai ser um período de distensão, que é uma coisa um legado que a gente sofre até hoje, que é as coisas vão acontecer de modo lento e gradual, e aí tudo vai voltar ao normal e a gente está esperando essa normalidade que nunca acontece. É uma redemocratização lenta e gradual. E em 1979 tem anistia. O que é? A anistia foi uma lei que anistiou tanto quem torturou quanto quem foi torturado. Então é isso. Eu sempre falo isso. O Genuíno foi preso lá. Sabe o Genuíno do PT? Porque tem que falar isso. PT, Genuíno, era um cara do PT e teve um mensalão e o cara foi preso. Agora, o cara que torturou o Genuíno morreu outro dia desse daqui. Ninguém que torturou foi preso. Ninguém que torturou recebeu nenhum tipo de sanção. E muita gente viveu até muito tempo. Então, tem uma parada dessa história que é sobre isso que estão falando. Então, a gente pode falar de música, pode ficar feliz, pode fazer não sei o que lá, mas esse é o contexto. Que nem falar do Brasil. Se você falar do Brasil e não colocar o contexto de 400 anos de escravidão e 500 anos de genocídio indígena, você não está falando do Brasil, você está falando de qualquer outra coisa. Tipo, ô Brown, acorda sangue bom, aqui Capão Redondo, não, true, não Pokémon. Aqui não é Pokémon. Aqui, para muita gente, para a gente poder estar reunido aqui, nesse espaço, muita gente teve que perder a vida. Muita gente teve que lutar muito para a gente poder encontrar. Porque o direito de reunião não existia em 77. Sabe que a gente não podia se reunir? Se reunir para fazer nada. Tipo, baile, festa em casa. Já não rolava. Né? Então, é esse o contexto que está acontecendo no Brasil, né? Porém, o Brasil é só uma parte do mundo, ele não é o mundo inteiro. Tem outras coisas que estão acontecendo no mundo. Você já tem o final da Guerra do Vietnã, você já tem a derrota militar. Vocês sabem que teve guerra no Vietnã? Vocês são muito jovens. Senão você pode falar, não, eu explico, viu? Eu estou aqui para isso. Já viu, sabe, Vietnã? Guerra do Vietnã? Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, ele vira a polícia do mundo. Saca? Tipo, ele é a polícia do mundo. Então, como ele é a polícia do mundo, ele tem o direito de invadir qualquer coisa. Então, não, vai ter não sei o que na Coreia, vamos lá pegar, porque não pode não sei o quê. E a Segunda Guerra Mundial ela criou dois blocos, né? A chamada Guerra Fria, que acaba em 84. Tem um bloco soviético, que era liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o bloco do Mundo Livre, que brincadeira, que é o bloco liderado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai financiar a ditadura aqui na América do Sul, vai dar golpe na América Central, vai ajudar a matar o Patrick Lumumba no Congo. O couro come. E, ao mesmo tempo, acontecem muitas outras coisas também nos Estados Unidos. Movimentos civis, movimentos de ações afirmativas negras que a gente está vendo os ecos hoje. A política de cotas começa nos Estados Unidos em 1962. E a gente foi aprovar ela em 2000 e tanto.
As ações afirmativas, está acontecendo o apartheid na África do Sul. Já viram falar na África do Sul? Aquela história de que brancos e negros tinham que entrar por lugares separados. Se fosse aqui, se a gente estivesse nesse lugar, uns tinham que subir por uma escada, outros tinham que subir pela outra. No shopping center você tinha 3 escadas rolantes. Uma só para branco, uma só para negro e uma só para color people, que, pelo que eu estou vendo aqui, inclusive eu, seria a maioria de nós. Todo mundo ia subir nessa escada aí. As pessoas não podiam morar juntas, casamento interracial era proibido. Isso tudo está acontecendo em 77. Tudo isso. E a África do Sul sendo apoiada pelo Estado de Israel. Também tem que falar aqui, mesmo que a gente esteja na casa do povo, é isso mesmo. Essa que é a real, né? O regime de apartheid está com um couro comendo e o Israel é um aliado da África do Sul, né? Tem revolução em Angola, tem revolução em Guiné-Bissau, Cabo Verde. Então, essa efervescência está acontecendo no mundo. Tem uma parte do mundo calado, suprimido por ditaduras, e aí a América do Sul é inteira assim, em 77, porque em 76 cai o Allende, é um cara do Chile. O Chile é o último, entre aspas, o último país livre, cai todo mundo, e em 77 está ditadura tudo quanto é lugar. Os Estados Unidos, o couro comendo. Na África você tem um momento pouquinho depois das independências, né? Processo de independência dos países africanos. E você tem o segundo festival de arte negra do mundo. E aí esse é um contexto que a gente precisa entender. Até aí todo mundo acompanhou essa viagem no tempo. Tem filme que fala sobre isso também. Tem vários filmes, entendeu? Mas sabia que, né, em 77, por exemplo, sabe o Mandela? Conhece Nelson Mandela? Já ouviu falar em Nelson Mandela? Alguém? Nelson Mandela. O cara mesmo, né? Tá bom, faleceu, Deus o tenha. Em 77, sabe o que ele estava fazendo em 77? Em 77 estava preso em Robben Island, numa ilha lá perto de Cape Town. É isso que ele estava fazendo, estava preso. Então, não é que 77, pô, que maravilha. Sabe o que acontece em 77 também? O Pelé para de jogar. É o último jogo dele no Cosmos. Você já ouviu falar no Cosmos, aquele time que depois que o Pelé se aposentou da seleção, ele resolveu jogar tipo só com os amigos e tal, e aí era Beckenbauer, Rummenigge, só cara legal, né, o Pro Bright, e tal. Eles fizeram um time só com os tiozão, jogavam em Nova York, e o Pelé termina o último jogo dele, e tem uma multidão assim, uma multidão gigante. Aí ele pega o microfone e faz Love, Love, Love. E aí o Caetano vai fazer aquela música. E o Pelé disse Love, Love, Love. Todo mundo fica tentando entender. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer? Que mensagem é essa? Não, a mensagem é essa. Love, Love, Love. Entendeu? Também nesse mesmo momento, começa a perceber uma história que é uma parada seguinte. Vocês já ouviram falar no negócio da nova era? Já ouviram falar desse bagulho? Nova era. Qual que é essa nova era? A nova era é a era de Aquários. Sabe qual é a era de Aquários? A era de Aquários é a era que a gente vive. Sabe aquele musical Hair, sabe? Sabe aquele lá? Tipo aquele In the moon, in Jupiter. Tá, e as pessoas dançando. Tem um musical chamado Hair. Então, This is the dawning of the age of Aquarius. Então, tá todo mundo vendo essa nova era. Era a nova era, mas o couro estava comendo que nem a velha era. Entendeu? Era a nova era, mas o pau estava comendo que nem a nova era. Miséria, fome, tudo isso. E também tinha um monte de resistência. Quando eu falo resistência, não é exatamente barricada, queimando pneu, com máscara. Era reinventando a lógica, reinventando o jeito de viver. E uma das coisas que eu não sei se vocês sabem, os mais jovens não devem saber, talvez não saibam. Talvez não saibam, mas pode ser que saibam também. Tem uma coisa chamada que o Brasil, depois dos anos 30, ele tinha um mito de fundação. E esse mito de fundação era que o Brasil era um país sem racismo. Não tinha racismo no Brasil. Aqui estava tudo, era que nem a Suécia bacana, que leva o bagulho e se deixa a grana, entendeu? Era suave, era suave.
E esse jeito chamava democracia racial, o que era muito engraçado, porque não tinha nem democracia política, mas a racial a gente já tinha. Não tinha, ninguém podia ter democracia nenhuma, a racial a gente já tinha. Então, essa parada de ser negro no Brasil era um negócio meio do passado. Ninguém era negro, as pessoas eram pessoas, entendeu? Era essa... Tá na hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, entendeu? É isso, é a morena, é eu não sei o que lá. Era todos os tipos de pleonasmo, menos negro, porque negro era passado. Era uma coisa do século XIX. Tanto é que nessa época, mesmo dentro da discussão da intelectualidade negra, no início dos anos 60, você tinha que provar que no Brasil você tinha uma cultura negra. Tem um monte de texto do Guerreiro de Ramos, do Clóvis Moura, defendendo a ideia de que o Brasil tem uma cultura negra. E não só uma cultura afrodescendente. Porque para essas pessoas, cultura negra é uma coisa que tinha nos Estados Unidos e no Caribe. O Brasil era no máximo afrodescendente e olhe lá. Ou seja, a ideia de ser negro era um negócio muito complicado. E aí tem um monte de gente que vai desconstruindo essa história desde os anos 40. Uma dessas pessoas, né, e o legado é o Abdias Nascimento. Vocês já ouviram falar em Abdias Nascimento? Mais ou menos? Então, essa é uma coisa boa de procurar saber. Depois aqui, na internet, vai lá e procura Abdias Nascimento. Mano, o maluco fez de tudo. De teatro, pintura, poesia, foi senador da República, criou a Frente Negra, criou o Movimento Negro Unificado. O maluco fez coisa pra caramba. E o Teatro Experimental do Negro, que é uma coisa que ele criou em 1944, mais especificamente no dia 13 de outubro de 1944, faz 80 anos depois de amanhã. No domingo ele vai fazer 80 anos de fundação. O Abdias já não está mais, ele não está mais vivo. Ele morreu em 2011, né? Então, muita gente, o Abdias é só um. Então você tem um movimento negro, e você vai ter um movimento no Rio de Janeiro. Já ouviram falar no Rio de Janeiro? Todo mundo, né? No Rio de Janeiro, tranquilo falar. Que chamava Black in Rio. O movimento Black Power do Rio de Janeiro era uma juventude negra, periférica, ou naquela época se chamava de suburbana, que faziam reuniões que eram bailes, e o primeiro baile foi num clube chamado Renascense. E o primeiro baile, quem fez, foi um cara chamado Dom Filó, que graças a Xangô e aos orixás eu conheci esse ano, e já virei truta, porque ele foi ver a peça, foi ver uma métrica, me viu discotecar, e quando eu estava discotecando, a primeira vez ele entrou no negócio, e eu sem querer, não foi de propósito, eu estava tocando exatamente esse disco, estava tocando exatamente o Maria Fumaça, quando ele entrou no negócio. Eu falei, caramba, mano, olha a confluência, não sei o quê. E aí, o movimento Black Rio era baile. Vocês já ouviram falar em baile? Mais ou menos, eu sei que tem gente aqui que não é para, né, não deve ter ido aí, tá, 11 anos não vai, também é brincadeira. Mas você já deve ouvir falar, a prima de você já foi, o primo de segundo grau, né, que é baile. Vocês já ouviram falar a palavra baile, não mete esse louco para cima de mim não, fica com essas carinhas, baile, nunca ouvi falar. O que é isso? Um lugar, baile de geral, baile funk, baile de favela, baile não sei o quê, é tudo baile. Não foi inventado hoje não. Então, os caras e as minas conseguiram colocar nos finais de semana no Rio de Janeiro 1.200.000 pessoas, e o Rio de Janeiro era menor do que é hoje. O Rio de Janeiro deve ter hoje uns 9 milhões de habitantes, ele era menor. A gente está falando na década de 70. E era 1.200.000 pessoas. Mudou a cara da cidade. Isso teve reflexo aqui. Por exemplo, um dos bailes que vai ser influenciado por esse movimento do Rio de Janeiro é a Chic Show. Vocês são muito novos para saber o que é a Chic Show, mas já tem documentário sobre a Chic Show. A Chic Show era um baile que acontecia uma vez por mês no Palmeiras. E era o maior baile black da cidade de São Paulo. Você imagina isso? No ginásio do Palmeiras, o maior baile black. Tem coisa que parece até, né, fantasia, mas eu fui lá algumas vezes, que eu sou mais tiozinho, né? Então, fui lá algumas vezes.
Mas esse movimento, ele começa no início da década de 70 no Rio de Janeiro. É por causa desse movimento que você vai ter Gerson King Combo, que é um cara também dessa época, a própria banda Black in Rio, o Dom Salvador e Banda Abolição, entendeu? E uma série de outros movimentos. O movimento, um pedaço do movimento de samba rock vai começar a acontecer, mas apesar de que é os anos 80 em São Paulo que isso vai realmente ficar grande. E tem uma coisa fundamental, que talvez não seja muito, não tenha muita memória para os mais jovens, que é o seguinte: em 1973, por conta desse movimento, o James Brown vem pela primeira vez ao Brasil. O James Brown vai vir para o Brasil antes de ir para a África. Você vê a importância que tem isso. Em 1973 ele desembarca no Rio de Janeiro. Em 74 ele vai fazer o show no Zaire. Então o Dom Filó consegue trazer o James Brown antes do Ruggie Masekela levar ele para a África. O Masekela é esse cara aqui. Ó. Então, o que acontece? Esse momento é um momento de muita efervescência musical. E o James Brown tem uma foto, sabe, tipo uma foto que é o Wilson Simonal. Vocês já ouviram falar em Wilson Simonal? Seu avô já deve ter ouvido falar. No caso aqui é o avô que deve ter ouvido falar. Já ouviu falar em Wilson Simonal? É o tiozão também, tiozão também, já está falecido. O Wilson Simonal, ele tem uma foto que é ele recebendo o James Brown e dando um pandeiro para ele. Na África, quem vai receber o James Brown no Zaire em 74 é o Muhammad Ali. Então o James Brown sai do avião, o Muhammad Ali recebe o James Brown. Então cada um com seu quadra-cola, cada um com seu quadra-cola. Mas essa é a real. O Muhammad Ali é só... Quem não sabe quem é o Muhammad Ali, também pode procurar depois. O Muhammad Ali é o maior boxeador da história da humanidade. Entendeu? Ele, como é que é? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad quer dizer amado e Ali quer dizer vencedor. Então ele é o amado vencedor. E Ali também é o nome do leão de Alá. O leão de Alá chama Ali. E aí, esse movimento vai influenciar muita coisa no cenário brasileiro. E não vai ser tão identificado como um movimento de resistência pela esquerda. Porque, infelizmente, eu não sei se vocês sabem que tem esquerda e direita, não vou entrar nesse parâmetro, como surgiu isso, porque aí também a aula de história vai lá para trás, mas lado 4 e lado gauche, Então isso é lá da Revolução Francesa, que alguém aí já deve ter visto isso na escola. Se não viu, vai ver. Olha, pode esperar porque vai ver. Vai chegar uma hora que tem Revolução Francesa, aí você vai ali estudar a Revolução Francesa. Ele não é muito identificado, por quê? Porque era um movimento negro. E que não estava dentro do cânone do que seria um movimento de resistência. Mas é através desse movimento que vão chegar as ideias dos Black Panthers. Quem vai mimetizar os Black Panthers não é a intelectualidade branca. Quem vai mimetizar os Black Panthers é o movimento Black in Rio. E aí, a gente vai, que é uma coisa que eu já critiquei muito, hoje eu entendo como mais ou menos, a gente vai transformar o movimento social num corte de cabelo. Que é o Black Power. O que é um Black Power? É um afro armado. Mas o Black Power não era um nome de um penteado. Black Power é o nome de um movimento que surge em 1962 nos Estados Unidos, quando o Carmichael, que é um cara lá dos Black Panthers, na época eu trabalhava com Martin Luther King. Já ouviu falar em Martin Luther King? Mais ou menos? Ainda vai ouvir falar. Essas coisas é a vida, viu? Porque quem é mais novo sempre tem essa história. Mas o Martin Luther King, o Carmichael trabalhava com ele, mas chega em 62, ele chega pela primeira vez e fala Black Power, ou seja, poder negro. E o que quer dizer isso? Pensa, reflita. Vai refletindo. O que quer dizer poder negro? Sabe o Racionais? Racionais, ok. Quando o KLJ, DJ do Racionais, fala 4P, poder para o povo preto. Da onde é que ele tirou isso? Da cabeça dele? Não, foi do movimento Black Panther. All power, Black Power, e a resposta é All Power to the People. Quer dizer, poder negro, todo poder para o povo. Era essa que é a história. Então, isso tudo está
se relacionando. Tem um cara, outro também, um cara que é muito fundamental, que é esse cara aqui, Fela Kuti, que é um nigeriano, um músico nigeriano. Ele é um músico criador do Afrobeat, entre outras coisas. E no final da década de 50, começo da década de 60, não, acho que começo da década de 60 mesmo, ele vai dar um rolê, ele já tinha ido dar um rolê na Inglaterra, ele vai dar um rolê nos Estados Unidos. E ele encontra com os Black Panthers lá. E o Fela vai junto com o Masekela nesse rolê. Os dois moram juntos. O Rugui Masekela, ele é um cara... Pode passar esse disco aqui. O Masekela, ele é um cara sul-africano, ou seja, ele nasceu na África do Sul. E os dois vão estudar música em Los Angeles, que é lá nos Estados Unidos. E num desses rolês, ele encontra um James Brown. E reza a lenda que o James Brown falou, e os caras estavam vivendo a vida louca, né? Vários bonitos, tá, com aquela parada, tá, né? Bebida, mulheres, né? Aquela festa toda e tal, não sei o quê, aquela pegada do Saci, né? E aí o James Brown chega para eles e fala, meu irmão, o país que vocês nasceram, o couro tá comendo, e vocês aqui, tipo, vivem a vida louca, entendeu? O que vocês estão fazendo pro próprio povo de vocês? Qual que é a resposta que vocês vão dar para as coisas que estão acontecendo na sua comunidade, na sua quebrada? Qual que é a resposta? Estão aqui, tipo, pá, tipo, pique bandidão, e aí? E os dois começam a pensar. E o Fela volta para a Nigéria e monta a Kalakuta, que é uma casa onde ele vai fazer várias coisas. Isso sonoramente é muito interessante de perceber. Então, agora, nesse exato momento, eu vou colocar um pedacinho do Fela Kuti para a gente escutar. É só um pedacinho, tá? Porque as músicas têm 15 minutos de... E depois eu vou escutar um pouquinho do Masekela, só para vocês sacarem qual que é o rolê. Alguma pergunta? Pode falar. Color people, quer dizer, pessoas de cor, que na verdade podem ser pessoas que é a palavra usada, mestiças, ou seja, tipo, uma pessoa negra que casou com uma pessoa branca, uma pessoa oriental que casou com uma pessoa negra, tudo que não é branco nem preto. Só que, na verdade, essa categoria, todos os indianos eram categorizados como color people. Sabe indiano? Pessoas que nasceram na Índia? Sabe que vocês já ouviram falar numa história, dessa história aí? Que existiam nos transportes lugares para branco e lugares para preto? Que white only, que era só para branco. Que a pessoa, mesmo que você comprasse, mesmo que você comprou uma passagem, você está num lugar de primeira classe, chegava uma pessoa branca, você tinha que ceder o lugar? Vocês já ouviram falar nessa história? Se você não ouviu, graças a Deus que não ouviu. Mas já aconteceu. E sabe a origem dessa história? Antes de acontecer com a Rosa Parks, que é muito famoso, ela estava no ônibus e ela se recusa a ceder o lugar. Isso é um marco na história dos direitos civis americanos. Isso acontece na África do Sul, com o Gandhi. Sabe o Mahatma Gandhi? O Gandhi do Filhos de Gandhi. Sabe aquele que tem um afoxé? Então, o Gandhi, acontece isso com o Gandhi. Sabe por quê? Porque o Gandhi estuda na África do Sul. Ele está fazendo direito na África do Sul. Ele está começando a exercer a advocacia na África do Sul, em Cape Town. E por ironia do destino, o escritório dele é no mesmo prédio que iria ser o escritório do Mandela. O mesmo prédio. Os dois estudaram em períodos diferentes, mas os dois habitaram o mesmo prédio. E os dois eram advogados. E isso é um episódio que acontece com o Gandhi. Ele compra uma passagem de trem de primeira classe, uma pessoa branca com uma passagem de segunda classe pede para ele sair do lugar dele, ele fala que não e ele é preso.
E aí, na prisão, ele inventa uma coisa chamada satyagraha, que é a ideia da resistência pacífica. Eu vou resistir. E ele volta para a Índia e aplica isso. E ele consegue, o movimento inteiro fica gigante, e eles conseguem tirar a Índia do jugo colonial. E a Índia se divide em dois. A Índia, que a gente conhece como, e o Paquistão, que é muçulmano. Entendeu? Então, esse episódio aconteceu. Então, as pessoas de cor eram todas as pessoas mestiças, mas todos os indianos. Porque tem indiano que tem pele muito clara e tem indiano que tem pele muito escura. Né? Então, essas eram as 3 escadas. Respondi sua pergunta? Sim, não? Mais ou menos? Você entendeu? Então, ótimo. Porque tem umas coisas que são difíceis, né? Vamos combinar, né? Ó. Agora, ó, final da década de 80, olha quem se ampliou o Fela Kuti. E assim vai. Taíde DJ1. Já ouviram falar em Taíde DJ1? Então, esse é o Fela Kuti. Agora vamos escutar um pouquinho só do Rugge Masekela. Esse álbum aí que vocês estão ouvindo, que estão ouvindo não, mas vocês vão ouvir. Ele chama Boys Do It. E é um... Peraí, deixa eu achar aqui, porque aqui nem tudo... Vamos lá. Aqui. Olha esse som, mano. Escuta esse som. E por sinal eu não paro. Nossa. Então, esse cara, que é um trompetista, que chama Rugge Masekela, e o Fela Kuti voltam para os seus respectivos países e vão começar a pensar em como organizar esse momento da África e para que o mundo inteiro visse esse ressurgimento da África. E o primeiro grande evento dessa ideia desse ressurgimento, ele tem que negociar com uma ditadura militar, que é a ditadura do Mobutu Sese Seko, no Zaire, hoje Congo. Depois da morte do Lumumba é o Patrice Lumumba, é o libertador do Congo, um cara fantástico, entendeu? E ele é morto em 61. O couro come, né? O Congo, nessa época Zaire, o antigo Congo belga, a Bélgica, né? Tipo, para ter o Lukaku hoje tá ligado? Seleção da Bélgica de futebol que tem o Lukaku. Para ter o Lukaku lá jogando bola, viu? Olha o que teve de morte de preto que eles fizeram, não foi brincadeira, viu? Mas enfim, né? Como o povo é desmemoriado, cada palhacinho daquele lá da Bélgica, nunca fui para a Bélgica, mas cada palhacinho que eles têm lá é muito sangue negro que foi derramado. E aí, esse momento de ressurgimento traz o Brother Soul #1, que é o James Brown, para África, num festival para acontecer dentro da maior luta de boxe da história, que é o Rumble in the Jungle, que é o Muhammad Ali contra o George Foreman. Tem um filme belíssimo sobre isso, que chama Quando Éramos Reis, When You Are Kings. E depois tem um outro filme lindíssimo sobre esse festival de música, chama O Poder do Soul, né? Chama Soul Power, que é o nome de uma música do James Brown. Muitos historiadores, e eu faço parte dessa leva, acham que o James Brown, como inventor, como invenção, como coisa que nunca ninguém ouviu, ele vai até 74. De 74 em diante, ele vai exportar o que ele inventou para o mundo. Então, de 74 em diante, o mundo da diáspora negra vai ter o James Brown como uma referência, como uma máscara que você pudesse adentrar, como se fosse uma espécie de invenção simbólica de toda a inteligência negra do mundo, né? Isso vai acontecer em algumas vezes. O hip hop hoje ele ocupa um pouco esse lugar.
O Kendrick Lamar, às vezes faz esse papel, ou tenta fazer esse papel. A Beyoncé, alguém conhece Beyoncé? Já ouviu falar Beyoncé? Então, a Beyoncé, ela faz esse papel, né? Vocês viram aquele filme lá, que ela faz o Rei Leão, sabe? Então, é meio nesse pique, né? Então, esse momento é um momento diferente. Agora é um momento de perguntas que não são retóricas, mas são perguntas de verdade. É legal falar sinceridade, tá? Quando vocês pensam África, e é todo mundo, os mais velhos e os mais novos e os do meio, tá? Quando vocês pensam África, quando eu falo África, vocês pensam passado, presente ou futuro? Passado, né? Vai, gente, vocês também. Passado, presente. Aquela ideia, não, que lá a gente era rei, rainha, né? Toda mulher negra é uma rainha, todo homem, né? Então, nesse momento, a África não era passado. Ela era presente e futuro. Ela estava apontando para uma coisa que uma sociedade como a nossa não podia ver, porque ela tinha acabado com o colonialismo naquele momento e todos aqueles sonhos represados estavam sendo colocados na boca das pessoas. E isso se reflete na música principalmente. Uma das coisas que acontece na Guiné-Bissau e em Cabo Verde é que o ministro da Cultura do recém-país libertado fala assim: sabe o que a gente precisa? A gente precisa de uma banda de música. É isso que a nação precisa. De uma banda de música de Bissau. O Cabral vai falar: a gente precisa fazer o nosso próprio cinema. A gente precisa criar o nosso próprio cinema. A gente precisa criar o nosso próprio vocabulário. A gente precisa mostrar para o mundo tudo que foi criado. E aí vão começar uma série de estudos sobre esses impérios. O Império Axante, o Império não sei o quê, e aí o Egito. E descobre que o Egito é negro. Quer dizer, na verdade, o Sheikh Anta Diop, que é um cara que vocês não precisam conhecer, mas um dia, quem sabe Allah, com a graça de Allah, vocês conhecem, que é o cara que falou que a humanidade... Esse cara é um tiozão que falou na década de 50 que a humanidade tinha surgido na África e todo mundo tirou sarro dele. Falou: bem capaz, começou na África, até as ideias. E chamou ele de afrocentrista. Entendeu? Aí, anos depois, a biologia comprova que ele já tinha falado em 56. E ele cria um negócio que ele fala o seguinte: o berço da civilização é o Egito. Essa civilização que você chama de Ocidente é o Egito. O teatro que vocês falam que é grego, não, o teatro nunca nasceu na Grécia. A Grécia imitou e ainda foi mal. O teatro nasceu no Egito. E sabe por que vocês não sabem disso? Porque vocês não sabem decodificar as coisas. Vocês não conseguem decodificar os hieroglifos. Vocês não sabem e por isso vocês fazem. E aí, vocês assistiram aquele filme Pantera Negra? O primeiro, não o segundo, o primeiro. Você tem outro livro? Sabe aquela hora das areinhas? Saca, tipo, que fica, sabe, que começa o filme, baba, conta a história do nosso povo, aí umas areinhas ficam... Então, imagina o que seria de um país que não foi nem colonizado, nem colonizador, nem escravizado, nem escravizador. Se esse país existisse, ele seria o país mais avançado do mundo. É o Wakanda. Wakanda é isso. E aí, saca no filme que também tem aquela parada que o T'Challa o pai morre, né? Aí o T'Challa tem que tomar a erva coração, sabe? Aí ele entra no negócio, os caras enterram ele no negócio, e ele se ressurge e vê o mundo dos ancestrais, então as panteras na árvore, e a pantera sai da árvore e vira o pai, saca esses negócios? Isso daí é a transposição da ressurreição de Osíris. É um mito egípcio, é a origem do teatro. É a representação da ressurreição de Osíris. E isso o Sheikh Anta Diop falou em 56. E esse que vos fala teve o prazer de, há 3 anos atrás, ir em Dakar, que é no Senegal, na universidade que leva o nome dele, olhar nos arquivos dele e ver essa história. Na Universidade Sheikh Anta Diop, que é a maior universidade
do Oeste Africano, dando aula em português para vários africanos do Oeste Africano, não só de Bissau, não só do Senegal, e dando aula em português e todo mundo falando comigo em português. E a molecada sabia quem era Djamila, sabia quem era Conceição Evaristo, sabia quem era Racionais, sabia tudo. Filho, eu nunca vi. A universidade, só de moradia, tinha 10 mil jovens morando na universidade, 10 mil morando. O CRUSP deles tinha 10 mil pessoas. Eu nunca vi uma juventude tão negra na minha vida. Nunca vi. Aí os caras até falaram, ô professor, mas você tá ligado, né? Você não é negro. Eu falei, a Beyoncé é negra? Então eu sou, querido, então eu sou. Jay-Z é negro? Então eu sou, filho, entendeu? A Beyoncé não é negra, porque ela é famosa. Eu sou mais clarinho e não sou negro porque você não me conhece. Bem capaz, entendeu? Então, mas foi lá. E isso reflete. E aí eu vou entrar agora no Refavela. Até agora, quer tomar uma aguinha, que é bastante informação. Quer tomar uma aguinha, dar uma respiradinha? 4 em pouco, não foi 4 em pouco, 5 para as 4, não foi? Não tá 5 para as 4? Olha aí no relógio aí. 5 para as 4, não foi? Nossa, performa. Então, 5 minutinhos para a gente tomar uma aguinha, que agora vai pro... Se isso tudo foi só o contexto, imagina o Refavela. Imagina o Refavela. E é lá em Dakar, em 66, que se funda o primeiro festival de arte negra do mundo, quando o Leopold Sédar Senghor, criador do movimento Negritude, então você sabe aquele grupo Negritude Júnior? Né? Negritude Júnior. Então, o movimento da negritude foi fundado nos anos 20 por estudantes africanos e caribenhos que estudavam na França. Ele foi fundado no Quartier Latin, naquele, lugarzão famosão, que tem aquela mesquita para tomar um chá da hora e pá, não sei o quê. Eles eram os primeiros estudantes que estudavam na Sorbonne, mas os 2 primeiros doutores negros da Sorbonne é da década de 50 e é respectivamente o Cheikh Anta Diop e o Joseph Kizerbo. O Kizerbo, entre outras coisas, ele é o primeiro cara que organiza uma história geral da África. Eu não sei se todo mundo sabe, mas há algum tempo atrás, as pessoas acreditavam que a África era um continente sem história. Ou se tinha uma história irrelevante para a humanidade. Então, durante séculos, isso foi dito. O Kizerbo é o cara que pega e faz História Geral da África, volume 1, História Geral da África, volume 2, na década de 70, sozinho. Pesquisando sozinho. 200 e tantas bibliotecas em todo o continente africano, sozinho. Ele é o redator, e isso aí dá para todo mundo saber, viu? Isso aí tem na internet, teoricamente tem que ter em qualquer biblioteca municipal, que é o História Geral da África, são 7 volumes gigantescos. E o primeiro volume é organizado pelo Kizerbo, porque ele foi o primeiro cara a fazer isso. Eu uso esse livro como livro de consulta, então coloco assim, futebol. Eu coloco lá no negócio, no PDF, futebol, eu vejo que aparece na História Geral da África. Eu faço isso com tudo. Velho, aí pum. É sério, eu sempre pesquiso primeiro na História Geral da África, depois eu vou pesquisar em outro lugar. E é mó da hora, eu tenho um volume, que é o do período colonial mesmo, da descolonização, Só que é um livro que é legal, porque não é um livro para você ler sozinho. Não faz sentido, é um negócio de 1000 páginas. Não é para ler sozinho, é para ler em grupo. É para fazer assim, tipo, música. Aí você coloca a palavra música lá e vai ver o que aparece. E fica... Então tem um monte de coisa, cara. É muito da hora. É muito, muito, muito da hora. Só que, como tudo, no Brasil chega um pouquinho mais tarde do que deveria chegar. Esse livro, ele foi criado na década de 80. A Unesco tem vários problemas, todo mundo fala, muito general. Não, hoje você tem um estudo crítico sobre isso, Encontrei outros historiadores que não acham que esse livro tem seus problemas, mas ele foi um livro criado na década de 80. Sabe quando é que foi traduzido para o português? Em 2010.
Ele é lançado em 1980 e é traduzido para português em 2010. Então, ó, tem chão. Agora, a sua pergunta. Fala para mim que essa sua pergunta é muito boa. Fala mais alto para todo mundo ouvir que está gravando. James Brown se importava com os problemas raciais da sociedade, que a sociedade negra sofria? Vocês ouviram? O James Brown se importava com os problemas raciais que a sociedade negra dos Estados Unidos sofria? Quantos anos você tem? 13. Né? Se eu pudesse fazer essa pergunta com 13 anos, mano, eu tinha... Ó, até voar eu conseguia. Eu tava tipo, nossa... Saca? Tipo, então, sim. Tem uma música dele que... Essa é uma história que, assim, tem uma música dele... Eu vou colocar a música dele, ó. Vou colocar. O refrão da música diz: Say it louder, I'm black, I'm proud. Diga alto, sou negro e tenho orgulho. Esse é o nome da música. Eu acho que ele se importava. Entendeu? Só que o James Brown, ele é muito contraditório. Ele vai ser uma figura muito próxima, né? Na banda dele, ele gostava de ter refletido as tendências e posicionamentos políticos da população negra americana. Então tinha muçulmano, tinha protestante, tinha cristão, tinha negros mais radicais, no sentido do radicalismo mesmo, no sentido de pegar em arma. Então a banda dele refletia um pouco o que seria o movimento negro dos Estados Unidos. Nessa época, dizem que essa música é um papo que ele tem com o Huey P. Newton. O Huey P. Newton chega pra ele e fala: velho, Brother Soul Number One, e aí? Qual é a letra? Né? E ele faz: diga alto, sou negro e tenho orgulho. Na minha cabeça, que é uma invenção, que eu duvido que se tocasse na rádio lá em Natal, nos anos 70, mas eu me reconheci como negro quando eu escutei essa música. E eu tinha 12 anos de idade, escutei essa música e me reconheci como negro. Entendeu? E pra mim foi na rádio lá em Natal. A possibilidade disso ter acontecido, na verdade, é muito pouca, porque em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1980, não, 12 eu tenho 80. 1980, tá tocando James Brown na rádio, é mais fácil, sei lá, o Zeppelin aparecer na praia. Mas na minha cabeça, eu olhei no espelho, porque a música fala isso, né? Você olha no espelho, fala: eu sou negro e tenho orgulho. E isso mudou o meu entendimento de mundo, né? Então, o James Brown, para minha geração, é um lugar muito forte. Então, assim, eu tinha época que eu saía que eu comprava disco de James Brown, eu saía na rua assim, ó. E depois eu vi que isso era um hábito que muita gente fazia. Então tem um documentário africano dos anos 70 que as pessoas compram um disco de James Brown e saíam assim também. Então, você sair com um disco na mão, assim, andando, é um negócio muito engraçado. Hoje eu uso camiseta, tem Tupac aqui. Aí, né, coloco camiseta que é um pouco mais normal. Mas a ideia de sair com um disco na mão, mostrando que era o pertencimento, isso... E depois o James Brown ele vai se alinhar ao Partido Conservador americano. Então tem um episódio muito engraçado, cara, que é quando o Reagan, que é um cara presidente dos Estados Unidos, esse não precisa saber da história, mas enfim, ele venceu a Guerra Fria. E essas desgraças que estão acontecendo nos Estados Unidos também é culpa dele. Já é falecido. Né? Aí ele chega e convida o James Brown para ir para a Casa Branca. E ele vai, e os caras: porra, como é que você foi ver? Não sei o quê. E aí ele diz a história que ele chega pro Reagan e fala assim: irmão, vou contar um negócio pra você, o seu governo é uma merda. E volta e sorri pra câmera. E tem muita gente que diz que isso é verdade. E tem muita gente que diz que isso é fantasia, mas eu acredito que ele faria isso numa boa. E depois ele aparece naquele filme você já viu aquele filme do Rocky? Tá ligado? Rocky, aquele do lutador, do Sylvester Stallone. Se vocês não viram, toda aquela música lá do Eye of the Tiger, você já ouviu, porque todo mundo ouve, nem viu o filme, cara. Tá, pam, pam, pam. Sabe, tipo, aí o Rock vai lá, tem até a continuação, que o filho do Michael Jordan faz, o Creed, né? Então, tem um desses negócios aí que o James Brown faz a trilha, né?
E aí é o negócio do zoado, que é o Living in America. Que aí é uma ode a viver na América e tal. Mas todos os discos dele, até a década de 70, é um posicionamento político muito aguerrido e muito negro. Ele sempre falava assim, eu sou a face mais escura da renascença negra. Ele é muito louvado pelos b-boys, pelas b-girls, pelo início do hip-hop. Sem James Brown não teria hip-hop, com certeza absoluta, né? Enfim, James Brown é um negócio muito importante. E o Gil também está escutando James Brown, tá? Voltando aqui, o Gil também está escutando James Brown. Mas aí, vamos lá. Gilberto Passos Gil Moreira tá lá no Abacateiro, acatando o ato, entendeu? O Lamento Sertanejo, já tinha conhecido o reggae. Sabe, você conhece o reggae? Tem aquela história lá dele do Dominguinhos, tá ligado? Aquela história, uma anedota dele do Dominguinhos. Dominguinhos é um sanfoneiro, grande músico, um dos maiores músicos do Brasil, de toda a história, já falecido, né? O Dominguinhos está com o Gil, os dois estão escutando, e ele mostra o Bob Marley para ele, fala, pô, isso aqui é o reggae. Aí diz que o Dominguinhos fala, porra, muito da hora, parece um shotinho, né? É um shot mais devagarinho. Então pro Dominguinhos, o reggae do Bob Marley era um shot um pouquinho mais devagar. Tipo, era isso. Então ele já conhecia o reggae, Bob Marley. Tem filme do Bob Marley, vocês já viram aquele filme do Bob Marley? Não, pode falar que não viu também. Eu vi faz pouco tempo. Mas sabe quem é o Bob Marley? Assim, já ouviu falar no Bob Marley, né? Então as coisas que a gente ouve falar, não precisa gostar, só para falar que não, né? Aí ele já tinha escutado. E ele tá naquela pegada tal, e ela, eu vi o tempo todo com ela, minha amor, tá nessa onda. E Gil não tá mais, né? Gil foi pro interior da Bahia, aí veio o sanfoneiro cego, tem toda aquela relação dele com Luiz Gonzaga, ele mesmo queria ser sanfoneiro, mas ele volta para Salvador, já está meio no estudo, tal, tem aquele todo movimento, já fez a Tropicália, tem aquela ideia, né, que tem uma timeline da música popular brasileira, que, né, você tem o início com o choro, e aí você tem os momentos disruptivos, que seriam a bossa nova e a tropicália. E esse trânsito da música popular brasileira, trazendo tudo, então, né, não sei se todo mundo sabe, mas música popular brasileira, tal da MPB, foi um termo criado dentro do vocabulário jornalístico. Porque a Flora Purim, que essa daí vocês não precisam saber quem é mesmo, mas enfim. A Flora Purim, que é uma musicista e tal, ela lança um disco na década de 60 chamado MMPB, Moderna Música Popular Brasileira, para marcar essa ideia da modernidade, né? Então é o bagulho dos 50 anos em 5 do Juscelino, toda aquela parada toda. Juscelino que chega um presidente da República, que já também é falecido. Aí o que acontece? Os caras tiram esse primeiro M do moderno e ficam música popular brasileira. E a ideia de que a música popular brasileira é toda a música popular produzida no Brasil. E ao invés disso dar conta de todas as coisas, isso vai ser reduzido a um gênero, e tudo que não é isso e que é brasileiro vai ser reduzido aos regionalismos. Então, a música que se faz em Pernambuco não é música popular brasileira, é música regional pernambucana, e assim sucessivamente. O que é um negócio zoado pra caramba. Bem zoado, é bem zoado, um negócio zoado pra caramba. E que já tem da ideia que dá lá atrás do Villa-Lobos, do tudo, no modernismo, né? Que é uma ideia de tentar reduzir o Brasil a uma ideia, a uma síntese. Aí vem aquelas loucuras lá do mito das 3 raças, e o Mário de Andrade não sabendo, né, se é, né, tipo, como o Bill fala, não sabe se é boy, não sabe se é favela, tal, e fica naquela história, ser ou não ser, eis a questão, sou negro, não sou ou não sou, macunaíma, herói sem caráter. E é esse contexto edulcorado, e o tropicalismo, ele vai... e aí na figura dos Novos Baianos, com todo respeito, vai edulcorar essa ideia da democracia racial. E a música mais emblemática é a versão do Ari Barroso. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor.
O disco ele é fantástico, mas do ponto de vista é a ideia de um Brasil mestiço, onde não existem pessoas indígenas, onde não existem pessoas negras. E o Gil tá meio, não sabe direito, não, tá meio ali, e tá refazendo o ato, e a filosofia, o I Ching, e não sei o quê, e o Zen budismo, e toda aquela coisa, mas também tem a ilha de Taparica, tem os cultos de Elegum, tem uns negócios diferentes acontecendo ali também. Tem o Gantuá. Lembrando, assim, aí agora é uma coisa mais complicada, mas lembrando que nesse momento há um movimento que acontece desde a década de 50, que é a tentativa dos grandes terreiros de candomblé da Bahia se firmarem para resistirem à perseguição policial, de trazer para dentro pessoas muito famosas. Iobás muito poderosos, entre eles Pierre Verger, Caribé, Jorge Amado, Muniz Sodré, tipo, né, são os Obás de Xangô do Ileu Poafonjá. Aí você tem Mãe Menininha do Gantuá, aí você tem o Engenho Velho. Tá tudo acontecendo na Bahia. E Salvador, mano, vocês já foram para Salvador? Alguém já foi para Salvador? Além de mim? Eu já fui para Salvador. Salvador é um mundo. Eu não sei se vocês já foram para Salvador, mas Salvador é uma cidade muito diferente mesmo. Ela é um mundo e tem muita coisa acontecendo. E ela já tinha, desde a década de 30, uma ligação muito forte com o Dakar. Então já estava rolando os negócios lá também. Não, do mesmo jeito que tem em 73 o movimento Black Power, em 76 tem a fundação do ILEAE, que é o afoxé de rua. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Gil começa a olhar para a música a partir da ideia da diáspora africana. E aí não é mais o Estado Nacional brasileiro produzindo a sua música brasileira com elementos africanos. É a música da diáspora. Qual que é o lema do ILEAE? Vocês já ouviram falar Alguém já ouviu falar no ILEAE? Sabe, o ILEAE é um afoxé, é um bloco, é um afoxé. Um afoxé é um bloco, é um centro cultural do Curuzu, que desfila no carnaval, né? E ele é chamado mais velho dos velhos, porque ele é o primeiro afoxé de rua de Salvador. Você tem outros famosos, como o Olodum, né? O Olodum, e tem também o Filhos de Gandhi. O lema do ILEAE, né, no bairro do Curuzu, na ladeira da Liberdade, é o mundo negro. Não é o Brasil, é o mundo negro. Então, nesse mundo negro, tem Pastinha e tem Fanon. Tem Clementina de Jesus e tem César. Tem Malcolm X e tem Mestre Bimba. Tem a tia do cachorro-quente e tem a tia do cachorro-quente de lá também. Mesmo que esse lá não seja indefinido. Tem gente que fala francês, tem gente que fala inglês, tem gente que fala fula, tem gente que fala balafon, tem gente que é malê, é o mundo negro. E isso não está no Refazenda. Essa refacença o Gil não tinha encontrado. Tanto é que para os mais radicais, né? Radicais no bom sentido, tá, gente? Radicais baianos, eles acham que o Gil começa a ser afrocentrado a partir da favela. Até então ele estava, né, lembrando pessoa. Estava, né, pensando pessoa. Fluindo, trabalhando com muitas influências e tal. Mas a ideia afrocentrada, eu não concordo totalmente com isso e também não tenho esse conhecimento de causa. Mas digo que o mergulho dele dentro da ideia negra de mundo é depois que ele vem do Festac. E aí, é uma coisa voltando mais pro disco, tá, gente? O disco chama Refavela e ele tem várias músicas, né? Como todo disco, ele é um disco, tem música. A primeira música do disco chama Refavela, né? E vamos escutar essa primeira música e aí eu continuo? Pode ser? Aí eu vou pedir assim, se quiser, também ninguém é obrigado a nada. Se quiser fechar o olhinho, assim, rolar aquele momento de paz interior e escutar, para poder ouvir a letra e o som, ajuda. Se não quiser também, pode ficar de olho aberto. E aí quando terminar a música eu falo. E essa é a Refavela. Ó, esse disco, esse livro aqui, são todas as letras do Gil. Quem aqui já tinha escutado essa música?
Então, é literal, né? Literal. Ele fala meu povo, minha gente. Mas, olha que coisa interessante, isso é uma coisa muito louca mesmo. Isso acontece com, eu não sei se acontece com todo mundo, mas aconteceu, é uma coisa que acontece que você precisa lutar contra, que é de chegar em solo africano e a primeira coisa que você quer perceber é a miséria. Você quer olhar para mim, a miséria, a miséria, é pobre, muito pobre, entendeu? Então, esse é um primeiro olhar, assim, por exemplo, quando eu fui para a África pela primeira vez, eu tinha 50 anos de idade, eu fui levando parte das cinzas da minha mãe para enterrar em solo africano. E a primeira coisa que eu cheguei, enfim, tem um percurso, né? Eu fui no dia 4 de abril, então quando eu cheguei lá, o Lula foi o dia que o Lula foi preso. Então eu cheguei lá com o Lula preso. E foi o dia que a Winnie Mandela morreu. Então eu cheguei em luto com o país inteiro em luto e com o Lula preso. E essa foi a primeira notícia que eu cheguei. E aí, deu uma pirada, assim, eu estava meio em transe, assim, né? E eu achava que todos os brancos eram que nem os bandidos do filme do Pantera Negra, porque eu tinha acabado de ver o Pantera Negra, então eu achava que todos os brancos do aeroporto eram os bandidos do Pantera Negra. E eles se pareciam muito, porque tinham uns times de rugby e tal, então para mim, realmente, eu comecei a ficar bem assustado, porque tinha muito branco e eles todos pareciam um bandido do filme. Então, aí eu fui tentando ficar mais próximo de umas senhoras negras e tal, não sei o que lá, perdi o avião de conexão, enfim, cheguei lá. E a primeira coisa que eu vi, quando eu cheguei na Cidade do Cabo, foi uma pessoa muito branca pedindo esmola. E me deu um bug, assim. E a minha mentalidade, mano, vocês fizeram 50 anos de apartheid, não deu pra roubar ainda, pra você ficar... Ainda é miserável. Vocês passaram 50 anos roubando de todo mundo, ainda é miserável. O que você fez com o dinheiro que você roubou? Foi a primeira coisa. Eu não tive compaixão nenhuma com a criatura. Porque a primeira coisa que eu fiz foi a leitura. Ele é branco, teve 50 anos de apartheid, e ele não conseguiu nem roubar pra poder se manter. Caramba, mano, o que esse cara fez durante 50 anos? Oh, meu Deus do céu, é muito trouxa mesmo. Tem que merece estar na rua. Então foi um negócio muito perverso comigo mesmo. Falei, nossa, como você é mal, entendeu? Mas eu não... era isso. Então tem um primeiro olhar, que é esse olhar para a África, e você já identificar a miséria. E o Gil não é diferente, porque, ele fala assim... A refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar quando se arranca do seu barraco por um BNH. Aí ele vai falar aqui, a refavela, batuque puro do samba duro de Marfim. Marfim da Costa, de uma Nigéria, miséria, roupa de cetim. E aí tem uma coisa que ele escreve sobre o Festac, que eu acho que é legal ouvir. Né? Em 77, eu fui participar do Festac, Festival de Arte e Cultura Negra em Lagos, na Nigéria, onde reencontrei uma paisagem suburbana do tipo dos conjuntos habitacionais surgidos no Brasil a partir dos anos 50, quando Carlos Lacerda fez em Salvador a Vila Kennedy. O Carlos Lacerda também vai fazer isso no Rio de Janeiro. Qual que é o conjunto habitacional muito famoso? Cidade de Deus. A Cidade de Deus é a remoção de uma grande favela da zona sul do Rio de Janeiro para a Cidade de Deus, que vai ser tipo 40 quilômetros onde está. Que é a mesma lógica das townships e dos guetos. Soweto, por exemplo. Entendeu? Né? Tirando muitas pessoas das favelas e colocando-as em locais em tese que deveriam recuperar uma dignidade de habitação, mas que por várias razões acabaram se transformando nas novas favelas. Para abrigar 50 mil negros do mundo inteiro que para lá acorreram, tinha sido construída uma espécie de Vila Olímpica, com pequenas casas feitas com material barato e um precário abastecimento de água e luz, que reavivou em mim a imagem física do grande conjunto habitacional pobre. Refavela foi estimulada por esse encontro, cujas visões nasceu também a própria palavra, embora já houvesse o compromisso conceitual com o re para prefixar o título do novo trabalho.
de motivação urbana em contraposição à refazenda, o anterior de inspiração rural. A esses fatores somam-se outros locais, a mobilidade por vezes difícil, outras vezes facilitada dos negros cariocas na relação morro-asfalto e o movimento da juventude Black in Rio, que instalava propondo novos estilos de participação na questão da negritude no Brasil. No Brasil, participação da negritude no Brasil e no mundo, com uma atividade mais cultural e absorção de elementos do discurso e da luta negra na América e na África. A dificuldade com que a história tem se defrontado para proporcionar o verdadeiro resgate da cultura e da natureza dos negros, exatamente pela manutenção reiterada da condição de paupérrima, a coisa da miséria roupa de cetim, da Belíndia, Bélgica mais Índia, esse binômio de disparidades. Refavela é sobre isso. A informação forte da música está nas duas primeiras estrofes. Perto delas, o resto é ornamento. Vamos às duas primeiras estrofes. A refavela revela aquela que desce o morro e vem transar, o ambiente efervescente de uma cidade a cintilar. A refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar quando se arranca do seu barraco para um BNH. A refavela, ó, como é tão bela, como é tão bela. Isso é o refavela. Então, você tem que adentrar o disco, eu, na minha concepção, cada um faz do jeito que quer, adentra o disco com esse embate. É o retorno à África, mas não é daquela África idílica, quando éramos reis. É de uma África contemporânea, onde as mazelas do passado estão presentes no presente. Só que, ao mesmo tempo, são 50 mil pessoas negras do mundo todo. É nesse festival que tem aquela treta gigantesca sobre quem é negro, quem não é negro, não sei o que lá. E tem essa coisa que eu acho fantástica, que é para mim uma das coisas mais fantásticas desse momento histórico, que é a chegada da delegação aborígene. Black Australian. Ó, depois eu deixo passar aqui o livro. E aí o que acontece? Tem uma reunião e o couro está comendo, porque o governo brasileiro não quer deixar o Abdias discursar, o Abdias Nascimento. E aí o embaixador do Brasil, mais o delegado brasileiro na Nigéria, estão fazendo um contraponto sórdido, pode pegar aqui, sórdido, para poder, olha, aqui e aqui, tá? Depois eu tenho os outros. Então, estão tentando fazer uma história para que ele não discurse no Festac. E os intelectuais do mundo inteiro estão fazendo pressão para que ele discurse. Ele vai falar que a democracia racial é um mito e que no Brasil existe racismo. Ele quer denunciar na ONU que o Brasil é um país racista. Coisa que vai acontecer em Durban, só que em 2000 e tanto. E a partir da Constituição de 89, o Brasil reconhece não só que o Brasil tem racismo, como o racismo é crime. Então, olha que coisa louca. Só que isso já está acontecendo, porque a Lei Afonso Arinos, agora eu gastei. A Lei Afonso Arinos, ela surge num grupo de teatro, podia ser o 59, um pouquinho mais preto, era o 59, que vai discutindo dentro de um grupo de teatro, que é o TEM, a ideia de que precisa de uma lei para proteger sobre a discriminação. Se precisa de uma lei para proteger sobre a discriminação, é porque a discriminação corria solto. Entendeu? E essa parada vai acontecer. O que está rolando? O couro está comendo, chega essas delegações do mundo todo. O filho dos Marcus Garvey, Marcus Garvey, agora para parentes que vocês não têm a obrigação de saber. Marcus Garvey é um intelectual negro, americano, do início do século XX, e ele é o cara que propõe o retorno à África. Ele achava que depois da escravidão, todos os negros de todos os países do mundo deviam voltar para a África. E ele até cria uma companhia de navios para levar os negros de volta para a África, chamada Black Star. Ele também vai ser reconhecido pelos Rastafaris como se fosse o mentor. Ele seria o equivalente a Moisés.
Ele é o mentor do Rastafaris. Então você tem Selassie, que seria o Cristo retornado, Haile Selassie, e, vejam bem, em 1977, tem um golpe de Estado na Etiópia e o Haile Selassie, o leão de Judá, é deposto. O Selassie é aquele cara que os Rastafaris ficam falando, mas ele seria a casa real descendente do encontro do rei Salomão, tá ligado? Do rei Salomão, aquele da Bíblia? Tipo, o rei Salomão, tipo, com a rainha de Sabá. E essa casa real da Etiópia seria a descendência. Por isso que os Rastafaris chamam ele, que ele seria o Cristo, sabe? Jesus mesmo, Jesus, sabe? O cara, Jesus Cristo, ok? Todo mundo sabe quem é? Então, Jesus Cristo renascido, na forma de um leão, que nem na tua camisa. Esse seria o leão de Judá. Judá, leão, porque Judá é a casa do rei Salomão. E o símbolo da casa do rei Salomão é o leão. Por isso que é o leão de Judá. Então, é esse contexto, o couro comendo, o bagulho tá louco, sinistro. O filho do Marcus Garvey levanta para os aborígenes e fala assim, vocês têm que sair daqui que vocês não são pretos. Vocês não são pretos. Mano, foi por pouco, já estava pensando em capotar no suco. O Abdias levanta e fala, mano, você não tem direito de falar isso, velho. Quem é você na fila do pão? Tal. Não, que eu sou filho do Marcus Garvey, não sei o que lá. E o pau come mesmo, assim, o pau come de, tipo, todo mundo levanta, aí pau não sei o que, não sei o que, e tá, aquele tiozinho, todo mundo em inglês, francês, cada um falando numa língua, xingando todo mundo. E aí, o Abdias consegue reverter o bagulho e faz eles entrarem de volta. E a mãe do menino, que eu esqueci o nome, que é a esposa do Marcus Garvey, fala, filho, na moral, você cagou tudo, tá errado, você tá errado. Vou te falar com todo carinho, eu que sou sua mãe, te criei, fiquei com você 9 meses, mas você, olha, tem coisa que dá ruim, essa que você fez é uma das piores. Você pode ficar sentado no seu lugar, por favor, tenta não falar mais, sabe, que já deu ruim. E o Abdias faz esse discurso dele denunciando o Molifete Kente, que é o cara que criou uma coisa chamada afrocentrismo, que eu espero que um dia vocês entrem em contato com isso, mas é uma teoria sobre a relação de todas as pessoas negras do mundo e que a África pode nos ligar. Essa teoria do afrocentrismo que ele cria, ele escreve num livro chamado Sitiado em Lagos, que é a história dessa história que eu estou falando. Ele compara esse discurso do Abdias ao I Have a Dream do Martin Luther King. Ele coloca nesse lugar. Ele coloca o discurso do Abdias ao I Have a Dream do Martin Luther King, em Washington, ao do Frederick Douglass, no 4 de julho, que é o que o Frederick Douglass, Frederick Douglass, cara, esse cara é muito legal, cara. É um cara muito da hora. É um tiozão barbudão, assim, tipo, pique barbudão, assim. É a pessoa mais fotografada do século XIX, sabia que é um homem negro? Ninguém tem mais fotografia do que o Frederick Douglass. Ele é tipo um cara muito da hora. Ele é muito doidão, assim, tipo. Até as paradas loucas que ele fala é legal. E esse tiozão, ele faz um discurso no 4 de julho, que é o que o Lincoln vai samplear, para não dizer que roubou, ele sampleou. E ele faz o mesmo discurso, que é o discurso que acaba com a escravidão nos Estados Unidos. É aí que ele decide fazer, pela canetada, a abolição da escravidão. Entendeu? Então, o cara compara o Martin Luther King e o Frederick Douglass com o discurso do Abdias no Festac. E depois tem show. Entendeu? E depois é isso também, e depois tem show. Pense. Entendeu? É isso que está acontecendo. E depois tem show. E não é só show, é show. Olha essa parada, olha esse line-up. Fela Kuti, Miriam Makeba, Steve Wonder. Para. Você só não aprende se não quer. Até eu que sou mais bobo. Entendeu? Você só não aprende se não quer. Gil, Randy Weston, o Sun Ra. Entendeu? Então, é tudo isso. Esse é o lugar do Festac e é isso que o Gil vai ver. Então, quando ele vem e ele já era, né, tinhoso, ele vai traduzir nesse
como é que isso se recoloca dentro da perspectiva, aí sim, afrodiaspórica, que se reflete, né, no sarará, cura dessa doença de branco, de querer cabelo liso, já tendo cabelo loiro, cabelo tudo é preciso, que é pra ser você crioulo. Pô, queridão. Só que o realce, ele vai tocar com os músicos americanos. No Refavela, o batera é o Paulinho Braga. O baixista é o Rubão Sabino, que era o baixista do Dom Salvador e Banda Abolição. Sacou? Então, a reunião e agora tem o que eu diria, tem duas coisas que a gente vai escutar agora, duas músicas, que eu acho que vão exemplificar essa história. Tem um lado que é uma reinterpretação da ancestralidade, e aí tem uma música que é sublime sobre isso, que chama Aganju, que é uma tese, né? É a nossa refacença. E tem Patuscada de Gandhi, que é do Afoxé, né? O filho de Gandhi, de 74 a 76, ele não desfila, e ele volta a desfilar a partir de 77, entendeu? E o Gil traz essa história, então Patuscada de Gandhi o Gil grava no disco e isso vai para o carnaval no ano seguinte, né? E tem o Mundo Negro, que é o Ileaê. Então vamos escutar essa daqui. E por aí vai. Só que isso em 77, é praticamente o equivalente a Fogo nos Racistas, porque, né, veja bem, né, quem dá luz a cego é Bengala Branca e Santa Luzia. Ou seja, se você não, né, e ele vai voltar a esse tema, só quem sabe onde é Luanda saberá me dar valor. Se você não sabe onde é Luanda, por que eu estou conversando com você? Entendeu? O Gil, ele vai ter esses... Mas essa daí, branco, se você soubesse o valor que preto tem, tu tomava banho de piche branco, ficava preto também, eu não te ensino minha malandragem, nem tampouco minha filosofia. Quem dá a luz a cego é Bengala Branca e Santa Luzia. Mano, isso aí é tipo radical total. Se você pensar, se você colocar isso na conta do tropicalismo, isso aí é tipo pro general da banda pra isso, sei lá, eras aconteceram, eras, entendeu? Mas, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque duas músicas pra cima, vai rolar né? Eu não vou até pular aqui, não, porque é isso, eu tenho direito de me contradizer, querido, olha, não. Por que não? Porque eu não posso dizer uma coisa e depois dizer outra. É como se o King Senadê da Juju Music tomasse um banho de leite e ficasse branco também. Entendeu? Então é maravilhoso. Esse disco ele é muito vai e volta, né? Ele é muito vai e volta. Mas é isso, o Gil não abdica do... O Gil, só para lembrar, ele não está sediado em Salvador. Ele está no Rio. Ele vai mandar aquele abraço daqui a pouco. Tudo vai acontecer. Entendeu? Mas ele está olhando para o Rio. E o Rio em mudança. O Rio naquela pegada e aquele Rio de Janeiro, né? Com todo mundo na ativa. Né? Vinícius, Tom, Chico, todo mundo fazendo coisas. Alguns exilados, né? Mas o Rio mais sem o show Opinião, mas Nara tá aí na frente, Danusa, enfim. É esse Rio que olha para que, obviamente, existe um olhar dessa narração negra, mas quem normalmente faz o depoimento não são os próprios negros, ao invés do movimento do Black in Rio, que aí é a molecada, e a molecada é Madureira, é outro bagulho, não é Copacabana. E tá narrando, e tá colocando a gente na pista, e tá fazendo que faz sentido, entendeu? É o mundo negro, entendeu? Você pode gostar de Noel e de James Brown, e eu danço Noel de quinta, mas no sábado eu vou de James Brown, entendeu? Barclays, Isaac Hayes,
Johnny Guitar Watson. E isso é diferente do bagulho do flashback, saca? Tipo, flashback, como se fosse o som do antigo, que é uma coisa que vai ter aqui no São Paulo pra caramba, tipo, Jimbo Horn. Jimbo Horn vai tocar bastante em São Paulo, mas Jimbo Horn não é exatamente o baluarte do funk soul americano da época. Mas aqui no Brasil ele vai fazer muito sentido. Mas no Rio é outra história. E também tem as coisas malucas deles, né? Big Boy, tem todas as paradas. E o Gil também está dentro dessa, só que ele está olhando isso no olhar do Rê. E aí tem essa música que eu acho que ela é fundante nessa leitura, tanto sonoramente, sobre como que ela diz, e aí é aquilo que eu te falei de ancestralidade contemporânea, que é o Babá Lapalá. Então, essa chama Babá Lapalá, e o que o Gil vai fazer? Essa música é muito bonita, né? Tem a sonoridade, que é uma sonoridade que ele vai imprimir, né, com o Paulinho Braga e o Rubão, e tem o Pedrinho Santana também que toca guitarra. Esse trio é funk, né? É ele fazendo a releitura do Funk Soul Number One, assim, do Funk the One, James Brown mesmo, com batida, com caixa e tudo. Só que a narrativa, ela é uma tese sobre o orixá ancestral. Né? É uma definição. O que seria um orixá? Um orixá é um ancestral divinizado. E por que ele é um ancestral divinizado? Porque em alguma linha da sua existência na Terra, algum ancestral seu, consanguíneo, foi devoto dessa força. Portanto, ele, depois que se desencarna e passa a adentrar no mundo dos ancestrais, ele vai representar essa força na sua linhagem. Então, tipo, ele faz isso numa beleza, por isso que é o pai que pergunta para o pai, o filho pergunta para o pai pergunta para o avô pergunta para o bisavô pergunta para o tataravô onde é que está. Onde eles estão. Essa é uma linha que, só para entender, num processo de escravização contínua durante 400 anos, a primeira linha que se perde é a linha familiar. É a primeira linha que se perde. Então, o que acontece? Independente de pensar a religião, o que acontece? O orixá te adota e você passa a participar da linha familiar dele. Por isso que você pode encontrar quem é o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô e assim também a sua bisavó, a sua tataravó e assim sucessivamente. Porque essa é a linha ancestral. Só que a diferença é que essa ancestralidade não está localizada no passado. Essa ancestralidade já está localizada no tempo presente. Então você não só pode invocá-la, como você pode convocá-la para que lute com você a luta do presente. Por quê? Por vários motivos, mas um motivo principal é que os males que afligiam seus ancestrais ainda estão vivos. Então esse é um problema não só do mundo dos vivos, mas do mundo dos ancestrais também. Então você convoca os seus vivos e os seus mortos para a linha de frente. Né? A gente poderia traduzir isso no domingo 23 do Jorge Ben. Nunca nesse mundo se está sozinho. Isso para um lado bom e lado ruim. Então, né, o acompanhamento pode não ser exatamente uma força luminosa. Né, Felipe? A gente conhece bem esse assunto. Então, isso acontece. E aí eu não estou falando de religião, estou falando de ancestralidade, entendeu? Mas essas duas coisas se perpassam. E o Refavela, ele é essas duas coisas, é o olhar sobre a África, uma África que existe, um olhar que a África o continente africano pode ensinar, e principalmente vai mudar a ideia de que uma música que se preocupa com uma espécie de DNA nacional, sabe? Uma espécie de DNA do território nacional. Sabe uma coisa que eu brigo muito com os meus amigos, mais ou menos da minha idade? O rap nacional, o rap nacional. Tá bom, queridão, o rap nacional, o hip hop é só no Brasil que tem. Não tem em outro lugar no mundo. É só no Brasil.
Então, imagina se os caras dos Estados Unidos falassem, o negócio aqui é samba nacional, eu só toco samba nacional, entendeu? Se o cara chegasse, tipo, reggae, não, só reggae nacional, se a Jamaica mantesse essa. Não, é diáspora, é outra lógica, isso aí deixa para os fazendeiros, grileiro, que aí precisa mesmo de território, de marca, de negócio para ficar discutindo o nacional, o projeto nacional. País que negou todo mundo, lucrou com a escravidão, lucrou com o genocídio, ainda tem que defender o projeto nacional, mano, queridão. Tenho 56, velho, tá louco, não dá tempo para fazer essas paradas, não. Ao mesmo tempo, eu não nasci no universo, eu nasci no Brasil. Então tem todas as relações com o Brasil. Isso é traduzido de diversas formas, para um americano do século XIX como Du Bois é a dupla consciência. Pro Brown essa porra é um campo minado, entendeu? Pro crioulo é falar, não, eu não tenho relação com a cidade de São Paulo, eu tenho relação com o Grajaú. A cidade de São Paulo não sei o que é. Então tem sempre essa história, mas na verdade ninguém nasce em abstrato, né? Não sei se todo mundo nasceu no Brasil. Todo mundo nasceu no Brasil? Você nasceu no Brasil? Quem não nasceu no Brasil aqui? Não que também faça muita diferença. Não, então, a gente está unanimemente todo mundo nascendo no Brasil. E todo mundo falando português. Porque eu fiz quase 2 horas de português, ninguém falou, não estou entendendo o que você está falando. Ou seja, já tem essa negociação. Então, por mais radical que você seja na sua proposta, usando o português, você já está no campo da mediação. Você está usando o português, querido. Você não está falando em fula, nem em xaganga, nem em suali, nem também em nenhuma língua dos povos originários. A cidade de São Paulo é uma das cidades com o maior número de falantes de Guarani do continente. E nem por isso a gente está falando em Guarani aqui. Então, já é mediação. E o Gil sabe disso. Entendeu? Ele sabe que tem essa mediação. Que a língua é uma mediação. Que o fato de ter nascido no Brasil é uma mediação. Que não tem retorno possível total. Então, é por isso que é preciso refazer, repactuar, reencantar, entendeu? Isso vai estar o tempo inteiro colocado, né? Ele vai fazer essa mesma experiência no Realce, com Marina, entendeu? Ele vai fazer a mesma experiência, não é muito diferente do samba do avião, entendeu? Não é muito diferente. Só que ele vai dar uma roupagem, ele vai construir isso. E aí, se aqui você tem uma coisa da Juju Music, do Afrobeat, de tentar os ritmos sincopados para trazer para dentro do nosso, no Realce é o 4x4. Então, isso é um caminho. Mas a partir daí, o Gil está sempre encontrando com o mundo. Ele está sempre encontrando nessa margem da diáspora negra. Às vezes vai ser mais reggae, às vezes vai ser mais funk, às vezes vai ser mais soul, às vezes vai voltar. A única, né? E às vezes tem uns equívocos, que nem aquele Tropicália 2, que é, pelo amor de Deus, né? Aquilo não é uma loucura. Mesmo assim tem o Haiti lá. Mesmo assim tem o Haiti. O Haiti é daquele disco, né? Que é o Gil, o Caetano e o Gil tentando fazer Racionais. E tá tudo certo, inclusive com o mesmo time de caixa. Eu gosto muito. E aqui, ó, tocou o meu alarme, que quer dizer que terminou o meu tempo. Então, é isso. A aula era sobre isso, era tentar trazer o contexto e algumas coisas do disco. Espero que todo mundo tenha aproveitado, alguns mais, outros menos, dá sono às vezes. Eu mesmo fico cansado, né? Tanta coisa, né, que aconteceu. A gente cansa, né? A gente está cansado há 524 anos, né? Mas está todo mundo cansado. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, que não seja porque a pode fazer. O disco do Gilberto Gil, que é a Favela, né? Uhum. Ele se inspirou nos Beatles para fazer o clipe? Mano, esse daí eu não digo. Esse é um dos poucos que eu acho que os Beatles não tá no jogo. Essa geração dele é uma geração que gosta muito. Eles têm essa máxima, né? Da Tropicália. O Gil fala que queria juntar, que é a ideia das camadas do pop, né? Então tem. Eu gostaria, é uma frase dele, né? Eu gostaria de juntar os Beatles com a banda de pífaros de Caruaru. Eu acho que isso é o Refazenda. O Refazenda é isso.
É Beatles com a banda de... Aqui, ele viu que o mundo era maior que os Beatles, né? E eu acho que, de verdade, você tá com, sei lá, você entrar naquele momento na Nigéria, mesmo dentro de uma ditadura, que é uma ditadura bem pesada, tá, gente? Sem dourar a pílula. Mas você encontrar com 50 mil pessoas do resto do mundo, cada um de uma cultura, se reunindo para poder falar de arte negra. Tinha teatro, tinha música, tinha cinema, tinha literatura, tinha dança. Isso daí cria uma ideia de inteligência coletiva. E uma inteligência coletiva que é transnacional e ela é transhistórica. E a gente está falando de pessoas que estavam, sei lá, com seus 20 e tantos, 30 e tantos anos, 40 e tantos anos. Ou seja, a Miriam Makeba estava na pegada do Saci. Entendeu? Ela estava na pegada do Saci. Saca? O Fela Kuti estava com aquela banda, o Egito, não era nem o Egito 80, o Egito 70. Tipo, puta, mano, você é louco. Você não, eu acho que a gente, o registro sonoro, ninguém tinha escutado nada daquilo. Ninguém tinha escutado nada parecido. Né? Então, era uma coisa que a resposta não estava em cada país, sabe? Estava em outros lugares. E não só na cultura pop branca, que isso também é importante. Né? É como o encontro do... É como para a timeline do rock, né? O Clash começar a escutar Bob Marley, entendeu? O Clash querer fazer ir para Jamaica. Do London Calling para um sandinista, entendeu? Então tem essas paradas, entendeu? E eu acho que o Gil está dentro desse movimento, que é um movimento mais amplo. O que eu acho que é muito bonito é saber que a primeira vez que o Gil foi para a África, ele viu o Fela Kuti e o Stevie Wonder. É aí que eles começam a ficar amigos, o Stevie Wonder e ele. E é a primeira vez que o Stevie Wonder vai à África. Então, para os próprios americanos, que são sempre muito autocentrados, não que a gente não seja, né? A gente acha que eles são autocentrados, mas a gente ainda fala rap nacional, samba, não sei o quê. Mas eles também são bem autocentrados. Eles sacaram que a resposta não estava internamente, não adiantava, quer dizer, não é que não adiantava, mas que não estava na Muddy Waters, né? As lamas do Mississippi tinham outras coisas acontecendo em outros rios, em outras histórias que precisa saber, precisa sair do mundo, precisa ir para o mundo, né? Esse encontro com o pensamento mundo, com a ideia de que o mundo é muito maior, que você pode encontrar pessoas que são parecidas com você do outro lado do Atlântico, que podem ter uma história parecida, que como se fosse, não é um retorno, mas a ideia de que você vai voltar com essa bagagem para o seu lugar e inventar outras coisas, né? Então eu acho que isso é um lugar de trânsito que é bonito do Refavela, né? Espero ter respondido a sua pergunta. Alguém mais que a gente precisa encerrar, porque não sei porquê, mas precisa. Eu tenho uma pergunta em relação a essa questão da negritude e desse orgulho negro que se aponta lá dos anos 70, que é aquele movimento e tal, é nacional, anarquista, tudo. E aí aqui no Brasil, acho que isso pega uma reverberação, mas não de modo tão geral, porque os acessos também não são tão amplos, né? E aí tem um momento de uma negação da negritude aqui, de forma massificada das pessoas mais pobres, né? E você percebe isso no Refavela, esse contato das massas com essa sonoridade, essa relação com o orgulho negro e tal, tipo, olha, rolou. As pessoas ouviram e chegou lá. No Refavela, não. Eu acho que de todos os reis, o Refavela é o menos escutado. Porém, conceitualmente, e até porque eles estão próximos, porque a música, o Ileaê, não é do Gil, é do Paulo Camafeu, né, se eu não me engano, ele vai pra rua. E aí, ainda tá para se escrever essa timeline. Qual é o impacto dos afoxés
de rua na história da timeline do movimento negro brasileiro. Ainda está para ser escrita essa história. Não é à toa que o Olodum vai virar o Olodum. Não é à toa que... Porque a gente está pensando neles, mas chega um determinado momento que essa música de rua baiana vai tomar de assalto o Brasil. Mesmo que seja por intermédio de outras vozes, né? Mesmo que o movimento, mesmo que seja até com desdém, com a história do Axé Music e todos com desdém. Mas o fato é que esse candomblé de rua, ele vai ser uma timeline brasileira, vai recolocar aquilo que nunca... Salvador de novo no mundo como um centro. Não é à toa que o afropunk é em Salvador e não no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você tem o Rock in Rio, no Salvador você tem o afropunk. Você vai ter essa história. Não é à toa que a Bienal de Dakar sempre tem uma relação maior com Salvador do que com São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas popularmente, em 77, o Refavela não vai ser um disco tão ouvido. Por isso que vai ter que ter, quanto mais purpurina, melhor. Se a gente fosse pensar, assim, aí tem crianças, mas em relações também com elementos externos de substâncias, o Refavela é ligado a uma substância, o Realce é nitidamente ligado a outra substância. Né? São dois discos que foram feitos com substâncias diferentes. Né? E eu acho que o lado mais pop do Realce, ele é impulsionado porque o Gil precisa dar uma resposta, e aí sim, de vender disco com o Refavela. Porém, a gente não pode tirar que, assim, de novo, o movimento Black in Rio foi um movimento que levava 1.200.000 jovens a dançar todo final de semana. Isso teve um impacto tão grande que as gravadoras perceberam o risco que elas corriam e começaram a proibir os bailes de fazerem suas próprias coletâneas e começar a empurrar na molecada disco. E aí deixa de ser o baile o centro da inovação para ser a discoteca, que é na Zona Sul. Tem até novela sobre isso, que é o Dancing Days. É a discoteca, entendeu? E aí você tem passagens sobre isso, Totó e Lady Zu, entendeu? Você tem o próprio Tim Maia Disco Club, que é de 78, é o ano seguinte. Você tem a luta mesmo. Isso vai acontecer nos Estados Unidos. As bandas de funk dos Estados Unidos vão ser varridas pela disco. Vai ser vai ser... Claro que tem todo um lugar queer já ali colocado na disco, mas não é isso que vai se massificar. A própria trazer a Dana Summer como um ícone mundial é muito desse movimento de tirar a politização do funk. O funk é uma música politizada. Sonoramente, fisicamente, gestualmente, visualmente. A disco ela vai construir um vocabulário que, de novo, a grana vai importar. E aí vai ter o clube, que é um lugar caro. É o Estúdio 54, os clubes de Londres, as discotecas do Rio de Janeiro, a Papagaio, né? Isso também é para tirar essa ideia de uma juventude negra tomando consciência de que era negra. Isso não é à toa. E claro, você tem um projeto, poucos países tiveram como o nosso, um projeto de Estado para desracializar sua população. Não é um projeto, não é um jeito, uma opinião. Como é que uma ideia que está num livro, que é o Casagrande Senzala, que ninguém leu, vira um projeto de Estado, entendeu? Não é que todo mundo começou a ler o Gilberto Freire e acreditar, entendeu? Ninguém sabe nem quem é o Gilberto Freire. Mas isso, junto com o Arthur Ramos, vai fazer isso. Eu estou usando no Legítima um discurso do Abdias de 83, que ele fala que o pior tipo de racismo é o que a gente sofre no Brasil. E ele naquela virada no girar, você gritando, aquelas coisas. Por quê? Porque ele fala que o sujeito negro não tem nem o direito de se defender quando sofre racismo, porque nem racismo ele sofre. Ele sofre racismo e não pode nominar que é racista. Entendeu? Racista no Brasil é sempre o outro.
Todo mundo não é racista, mas todo mundo já viu um racismo acontecer. Então o racismo acontece, todo racista é sempre o outro, entendeu? Os caras vão começar a chamar a gente, né, aí a gente brasileiro em geral, de colorblind, daltônico. Porque onde é raça, a gente vê classe. Chama a gente de colorblind, daltônico. Entendeu? Então, isso vai ser o impacto, mas sem sombra de dúvida, o Ré Favela da trilogia do Rê, ele é o que menos vendeu. E ele é o que menos foi reeleito, sabe? Releituras. Tanto é que o Mundo Negro mesmo, o Rapa vai fazer, a gente está no final dos anos 90. Né? Um momento específico também de reafirmação negra, né? Eu acho que essa experiência tão radical negra ele não vai fazer nenhuma vez mais, nem com Kaya na Gandaia, nem com nada, ele não vai mergulhar assim, sempre o Gil vai encontrar, apesar de, por exemplo, A Gente Precisa Ver o Luar, a banda inteira é a Black in Rio, a banda toda é a Black in Rio. Sonoramente isso vai estar sempre presente, no Diarorim, Noite Neon, entendeu? No Eterno Deus Mudança, tudo isso. Mas um disco vocalizado para essa juventude negra, periférica, das periferias do mundo, eu acho que o Gil não volta com tanta intensidade a esse tema. Não me recordo. Mas, ao mesmo tempo, o Gil já vai estar isso vai estar dentro de um olhar sobre a negritude, né? Que ela vai ser em alguns momentos, ele vai ser muito aceito, vai parecer, né, um lugar de passabilidade esquisita, e em outros momentos um lugar de afirmação muito, muito concreta, como o Sarará Miolo, entendeu? E como diz o Gil, numa vez que a gente conversou com o Bartolomeu, né, tipo assim, preta para mim é substantivo. Preto para mim é substantivo. Tanto é que eu tenho uma filha chamada Preta. É substantivo, não é adjetivo. É substantivo. Então isso tem esse lado também, né? Então, né, o Mestre Gil tem essas... Não é o tempo rei, né? Mas às vezes também é a raça humana. É uma semana do trabalho deles. E também tem Índigo Blue, Índigo Bluesão, entendeu? E tem, como todo grande artista tem sempre, né? Aquela pergunta, podemos julgar um artista por uma música ruim que ele fez? Sim, podemos. Tipo, claro que podemos. I Just Called to Say I Love You do Steve Wonder é uma bomba, entendeu? E o punk da periferia do Gilberto Gil, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Sou o punk da periferia, sou da freguesia do aqui pra vocês, sou da freguesia. Por que ele foi fazer essa música, mano? Entendeu? Tipo, tirando um sarro total da molecada, entendeu? Então, tem essa parada aí também. Gente, a gente precisa encerrar.